é da Sistra, é o Marc-Olivier Mollefaux, e ele vai nos falar sobre a otimização da infraestrutura metro-ferroviária. Eu entendi que é uma experiência entre o metrô de Paris e o de Santiago, é isso? Então tá bom, por favor. Uma experiência nossa internacional. Então, boa tarde a todos. Primeiro, eu gostaria de agradecer à organização do evento pela oportunidade de apresentar o nosso trabalho. Somos da empresa Sistra, então vou apresentar no início um pouco mais quem somos como empresa internacional, quem somos no Brasil, e depois vamos entrar mais no assunto da otimização da operação, um retorno de experiência nosso sobre a otimização de utilização de infraestruturas metroviárias que temos tanto em Paris como no Chile. A Sistra é uma empresa internacional, uma empresa de engenharia de origem francesa, mas presente em todos os continentes e com foco principalmente na área de mobilidade. Uma empresa que tem uma atuação no mundo inteiro, sendo principalmente 40% do negócio na França e 60% do negócio no exterior, com mais de 6.000 funcionários hoje no mundo, sendo 550 na América Latina, dentro deles 500 no Brasil. É uma empresa de engenharia na área de mobilidade, com uma história um pouco especial, no sentido que é uma empresa que foi criada por operadoras. Por dois operadores franceses, a RATP, que é o operador do metrô de Paris, e a SNCF, que é o operador ferroviário francês. E essas duas operadoras juntaram as suas capacidades na área de engenharia para montar a Sistra como empresa de engenharia do grupo e fazer a exportação do conhecimento e da experiência desses dois operadores no mundo inteiro. E hoje em dia, ainda temos esses dois operadores no capital da empresa, mas é importante salientar que não é unicamente uma relação capitalística, mas também uma relação técnica, no sentido que temos, dentro da equipe nossa, temos pessoas que vêm da RATP, que vêm da SNCF e que têm experiência de operação. E isso é uma especialidade, uma peculiaridade da nossa empresa, no sentido que, mesmo como engenharia projetista, vemos do mundo da operação e vamos fazer projetos orientados para ser operados. E, no final das coisas, o mais importante para um projeto, no final das contas, quando a gente faz um projeto de engenharia, é de propor uma infraestrutura com condições de operabilidade, as melhores condições possíveis de operabilidade. Essa cultura nossa é muito importante nesse sentido. Ao nível mundial, somos uma das principais empresas desse setor e temos uma implantação e experiência em vários projetos para todos os modais de transporte, seja transportes ferroviários, seja transportes metroviários, mas também rodoviário, projeto de BRT, projeto de obras de arte especiais, projeto de túneis. No mapa dá uma ideia dos projetos que temos ao redor do mundo, com uma implantação em todos os continentes. E, bom, só para citar uns projetos de referência da empresa ao nível mundial, o trem de alta velocidade na Coreia do Sul, BRT na França, uma ferrovia convencional de carga na Arábia Saudita, um VLT na Austrália, o metrô de Santiago, onde trabalhamos já faz 40 anos com o metrô de Santiago, e uma obra de arte especial, uma ponte estalhada na China. Bom, resumindo, só uns diferenciais que a Sistra tem, umas especificidades da empresa. Como eu já expliquei, uma empresa que trata só com a engenharia de mobilidade, que tem essa cultura de operação,
que tem uma atuação nacional e internacional, no sentido que trabalhamos com a equipe nacional aqui no Brasil, por exemplo, mas quando a gente precisa, a gente vai chamar um especialista, seja no Chile, seja na França, seja na Coreia do Sul, para resolver um problema técnico específico. A nossa história no Brasil é uma história de 35 anos que a Systra se desenvolveu no Brasil fazendo aquisição de duas empresas reconhecidas no mercado. A primeira aquisição foi da Tectron, que é uma empresa que é baseada em Belo Horizonte, especializada na área de planejamento, estudo de demanda, estudo de viabilidade. E a segunda empresa foi, em 2016, a aquisição foi feita da VTEC, uma empresa daqui de São Paulo, com uma atuação muito forte na área de projetos, supervisão e operação na área também de mobilidade. E o ano passado a gente fez a integração dessas duas empresas para criar a Systra Brasil, com toda a equipe brasileira, na verdade, uma empresa brasileira. Eu sou o único francês da empresa, então é só para o meu sotaque que eu trabalho na empresa, porque para lembrar que temos um acionista francês. E hoje estamos acumulando 500 funcionários no Brasil, com um faturamento no ano passado que chegou na faixa de 95 milhões de reais. Temos também uma atuação em todos os modos de transporte, adaptada ao mercado brasileiro, com uma área da área rodoviária, da área de tráfego urbano, da área de rodovias de longa distância, e também na área de transportes coletivos, com as ferrovias, VLT, metrô, trem de alta velocidade, ônibus, obviamente, e BRT. Hoje em dia, juntando a experiência dessas duas ex-empresas, a Tectron e a VTEC, temos soluções de engenharia para todas as etapas de um projeto, desde o planejamento, estudo de viabilidade, até a fase de projeto básico, projeto executivo, a fase de implantação, com a nossa atuação em supervisão de obra ou em gerenciamento, e também na fase de operação, porque fazemos operação rodoviária, fazemos monitoramento de operação, fiscalização de concessionária, e também fazemos engenharia de operação. Então, podemos atuar em todas as etapas do ciclo de vida de uma infraestrutura de mobilidade. E, bom, simplesmente que para lembrar que temos um sistema de qualidade integrado, que é o padrão internacional que a gente está usando, e temos 3 certificações: a certificação de qualidade, a 9001, de meio ambiente e de segurança do trabalho. Voltando ao assunto técnico, em termos de otimização de infraestrutura existente, eu queria apresentar dois retornos de experiência. Um primeiro é relacionado mais à redução de custo. Temos uma linha de metrô operando e o objetivo é de manter a qualidade de operação, reduzindo os custos de operação. O segundo exemplo vai ser o caso de ampliação da capacidade de uma linha existente, que é o caso que eu vou apresentar de Santiago, onde temos uma linha existente, saturada, e precisamos ampliar a sua capacidade e a confiabilidade da operação. Tem uma linda foto de Paris, que infelizmente hoje não podemos mais tomar esse tipo de foto, porque a catedral queimou, talvez vocês saibam, a Notre-Dame queimou, e infelizmente não é tão bonito hoje como estava antigamente. Eu espero que daqui a pouco vamos conseguir superar essa dificuldade. A questão da otimização de custos de operação foi bastante trabalhada pela RATP, e um dos postos importantes de custo de operação é o consumo de energia de tração. O metrô operando vai consumir bastante energia. Em função dos países, vai representar de 20% até 40% do custo total de operação. E, hoje em dia, considerando o custo da energia e também a importância de preservar o meio ambiente,
o consumo de energia virou um assunto prioritário. Um dos trabalhos que foi feito para limitar, para reduzir o consumo de energia de tração, foi de trabalhar com energia de frenagem. Quando o trem está freando, o trem vai liberar energia. E a ideia inicial foi de fazer a recuperação dessa energia, simplesmente reusando a energia de frenagem ou para usar diretamente no próprio trem, no mesmo material rodante, para sistemas auxiliares, por exemplo, a iluminação dentro do trem, ou repassando para outros trens operando na linha, como sistema de estocagem ao longo da linha. Esse é o primeiro sistema básico que foi imaginado e que progressivamente foi melhorando para otimizar o máximo possível a recuperação da energia enquanto o trem está freando, mas que tem também os seus limites. Primeiro, tem os limites da capacidade do sistema de energia para absorver a energia que está gerada pela freagem. Quando a gente está frenando, vai gerar uma energia adicional na rede de energia de tração de alta tensão do sistema de energia do metrô. E esse sistema já tem a sua limite em termos de capacidade. E pode acontecer que vamos superar esse limite, e neste caso vamos ter perdição de energia, que na maioria dos casos, essa perdição de energia está perdida como calor. Considerando então esse limite, foi depois estudada a possibilidade de estocar, armazenar essa energia. E as opções que foram consideradas foi ou de ter baterias embarcadas, então quando o trem está freando, a energia recuperada vai ser armazenada numa bateria embarcada no trem, ou também novo sistema de baterias se chama supercapacitor, que também são sistemas que existem hoje. Por exemplo, no VLT do Rio, você tem sistema de supercapacitor quando não tem alimentação elétrica, por exemplo, para atravessar um cruzamento. Então, é uma forma, a vantagem do supercapacitor é que ele tem uma capacidade de carregar muito rápido, aí vai permitir pegar toda a energia de frenagem e estocar muito rápido para poder ser reusado em outros lugares da linha. Portanto, essa tecnologia ainda tem uns limites, apesar de todos os progressos feitos na área de baterias e com todo o movimento tecnológico que tem hoje em relação a veículo elétrico, que é uma tendência muito forte no mercado, ainda temos limites em termos de custo de bateria. Custo de bateria e custo de supercapacitor é uma coisa significativa. E também temos relativamente pouco retorno de experiência em termos de vida útil desse tipo de equipamentos. Os supercapacitores, por exemplo, são equipamentos que apareceram há 5 ou 8 anos atrás. Os fornecedores falam que vai ter uma vida útil de 20 ou 30 anos, mas ninguém sabe, na realidade, qual vai ser a vida útil. E muitas vezes, para esse tipo de equipamento, a partir de um determinado momento, a capacidade de estocagem, a capacidade de manter o sistema está bastante reduzida. No caso da linha 14 de Paris, a linha 14 de Paris é uma linha de metrô bastante carregada, com a faixa de 800 mil passageiros por dia, e que é uma linha totalmente automatizada, que foi concebida desde o início sem condutor, aí com um sistema de sinalização metroviária de automação para poder ser operado sem condutor, sem motorista. E no caso da linha 14, foi usado o próprio sistema de sinalização do metrô para economizar energia. Como foi feito? Quando você tem o metrô, você tem uma curva de aceleração e deceleração para atender a demanda, com a aceleração na saída das estações e chegando na estação uma curva de frenagem. E fazendo simulações matemáticas e fazendo vários trabalhos de modelo, essa curva de aceleração e deceleração
foi adaptado, foi trabalhado também em função do perfil da linha, para adaptar essa curva e no sentido de maximizar o consumo de energia, no sentido de minimizar o consumo de energia. Com esse efeito, o consumo de energia de tração foi reduzido de 8% no período pico. Isso é um resultado significativo. 8% para o consumo de energia é um resultado bastante bom. E esse sistema está funcionando durante todo o dia, mas no período do pico, simplesmente tem um sistema funcionando, porque tem um intervalo muito baixo, tem um intervalo de 85 segundos, que não permite implantar o segundo sistema. Mas fora do período do pico, quando o intervalo é maior, esse sistema de otimizar a curva de aceleração e frenagem foi acoplado com uma outra solução de coordenar os movimentos ao longo da linha. Ou seja, a gente vai coordenar os movimentos de saída de estação com entrada de estação dos trens, no intuito de usar diretamente a energia de frenagem de um trem chegando numa estação para ser reusada na aceleração do trem que está saindo. No período pico é extremamente complicado colocar isso em operação, porque o intervalo está tão pequeno que a gente não consegue fazer uma sincronização muito boa. Mas no período vale, com um intervalo menor, o sistema de sinalização automática permite fazer esse tipo de automatização e fazer esse tipo de otimização. E com esse sistema, a gente, em relação à redução de consumo de energia, em relação ao período do pico, o consumo a economia está duplicada, no sentido que a gente acumulando o sistema de curva adaptada de aceleração e deceleração, mais de sincronização dos trens entre si, podemos reduzir o consumo de energia de tração até 16% em relação a uma operação padrão. Esses resultados são bastante significativos e, na verdade, no caso da linha 14, não necessitou nenhum investimento de equipamentos, porque já tinha um sistema de sinalização funcionando. Foi mais um trabalho de engenharia para desenvolver a programação necessária para otimizar o plano de operação dos trens para obter esse resultado. O segundo caso que eu vou apresentar é o caso de Santiago. O metrô de Santiago é um metrô que é bastante desenvolvido, com hoje 6 linhas funcionando, com já o projeto da linha 7 avançado, e onde temos trabalho, temos um envolvimento desde já faz 40 anos. E o caso específico da linha 1 é uma linha de metrô, que é uma linha com uma extensão de 20 km, 27 estações, uma linha que atravessa toda a cidade de Santiago, de leste para oeste, com uma frota na faixa de 50 trens e tinha 800 mil passageiros por dia em 2010. Esta linha, hoje, em 2010, era totalmente sobrecarregada. Dá para ver na foto que poderia ser também uma foto de São Paulo, da linha 3 de São Paulo, mas neste caso é a linha 1 de Santiago, do movimento de multidão na plataforma de uma estação no horário pico de manhã. E em 2010, a linha já estava saturada e tinha a previsão de implantar a linha 3 e a linha 6 do metrô, que foram comissionadas em 2017 e 2018. E, devido às conexões, já tinha uma previsão de aumento do volume de demanda na linha 1. Aí o metrô Santiago buscou soluções para ampliar a capacidade da linha 1 e a confiabilidade da operação. A solução que foi escolhida foi de implantar também um novo sistema de sinalização, chamado de CBTC,
que é sistema de sinalização automático. Ou seja, quando você tem sistema clássico, a linha está dividida em seções e entre dois trens você precisa de ter intervalo sempre para manter uma seção vazia, sem trem operando, para garantir a segurança entre os dois trens. Porque o pior que pode acontecer é de trem batendo o outro na linha. A revolução do sistema de sinalização é que você vai ter o mesmo sistema, mas de forma dinâmica. O antigo sistema é um sistema estático, no sentido que as seções ao longo da linha já são definidas fisicamente. No caso de CBTC, é um sistema dinâmico, no sentido que a distância os dois trens é uma distância que vai permanecer para manter a segurança entre os dois trens e garantir que o trem de trás não vai bater o trem de frente, mas é uma distância que está mudando ao longo do trem. Quando o trem está andando, está acompanhando. Tem uma pequena animação que está explicando melhor como está funcionando. E esse sistema funciona como sistema de sinalização embarcado no trem e também com bastante equipamento ao longo da linha, implantado ao longo da linha para garantir a comunicação entre os diferentes trens e garantir esse intervalo de segurança entre os dois trens. Essa solução que foi implantada foi de implantar um novo sistema de sinalização que vai garantir uma comunicação permanente entre os trens e os equipamentos fixos de sinalização que são implantados ao longo da linha e que vão garantir a segurança operacional do metrô enquanto ele está operado. A tecnologia que foi escolhida no caso de Santiago foi uma tecnologia Alstom, mas tem outros fornecedores também no mercado, tem a Siemens, tem a Bombardier, que são os três mais conhecidos. E a implantação foi feita de 2010 até 2016, demorou 6 anos, foi bastante, inclusive foi uma certa controvérsia devido à demora da implantação desse sistema, mas e demorou por vários motivos. Primeiro, a gente tem que reconhecer que a tecnologia no início da implantação não era totalmente perfeita, então sofreu umas dificuldades e precisou de umas melhorias para chegar a ser totalmente seguro e operacional. E também outro desafio muito importante que foi feito é de implantar esse novo sistema de sinalização sem interromper a operação da linha. E a atuação nossa como engenharia dentro desse projeto e o principal desafio foi justamente de planejar a implantação desse novo sistema de sinalização sem interromper a operação da linha. A gente podia trabalhar só de noite entre meia-noite e 5 de manhã. Os domingos de manhã também, a gente conseguiu trabalhar os domingos de manhã, a linha 1 estava fechada os domingos de manhã até 11 de manhã. Mas fora disso, a linha está funcionando normalmente. Não podemos parar a operação de uma linha que está transportando 800 mil passageiros por dia. É impossível, vai paralisar a cidade. Então, foi mantida a operação e foi um trabalho de planejamento e de assistência técnica extremamente delicado, extremamente técnico, para conseguir manter o sistema de sinalização existente funcionando, implantar um novo sistema de sinalização e conseguir testar um novo sistema de sinalização sem impactar o sistema atual e mantendo, obviamente, o primeiro objetivo era manter a segurança operacional para todos os passageiros. Foi implantado em 2016, totalmente comissionado em 2016, e os benefícios imediatos são que, desde então, o metrô de Santiago consegue operar com mais 2 trens no período do pico, com um intervalo reduzido abaixo de 100 segundos, o que significa que
com esses 2 trens adicionais, o metrô de Santiago conseguiu absorver o aumento de demanda de 2% devido à abertura da linha 3 e da linha 6 nos anos 2017 e 2018. Então, conseguiu planejar essa implantação do sistema de sinalização para aumentar a capacidade do sistema e ficar pronto quando chegou as duas linhas adicionais, criando esse efeito de demanda adicional. Então, eu agradeço pela sua atenção. São 2 exemplos muito recentes de projetos onde fomos envolvidos de otimização de infraestrutura existente. Obviamente, eu fico à disposição para as perguntas ou para as dúvidas, se tiver. Alguma pergunta para o Marco? Marco, eu vou agradecer a sua apresentação. Muito obrigado. Marco.